Bom, nessa aula aqui a gente vai falar aí da anatomia do Android Studio. É uma aula muito importante, eu peço que você não pule essa aula, porque quando você entende todo o workflow, né, onde que fica cada botão, como é que funciona a questão do Android Studio em si, né, para que serve essa janela, para que serve aquela outra janela, o seu aprendizado fica muito mais simplificado, tá? Então se eu tô fazendo essa aula aqui é porque é muito importante, eu recomendo que você assista com bastante atenção do começo até o fim. Bora lá? E agora a gente vai falar sobre o workflow do Android Studio, tá? Então no Android Studio você tem essa guia superior aqui, onde você tem o nome do seu projeto aqui, mostrando, né, onde você tá também, né, qual tela que você tá. Ó, se você estiver na Main Activity, ele mostra que você tá na Main Activity.java, ou se você estiver na Activity Main, que é a parte do design, ele vai mostrar para você aqui em cima também, tá? Aqui tá destacado como que é o nome do seu aplicativo, né, a My Application Test, que é no caso aqui, tá? E aqui em cima você tem o que é mais padrão em todos os programas de computador que você vai estar utilizando. Editor de textos, a maioria dos programas vai estar organizado desse jeito aqui, e no Android Studio não ia ser diferente, tá? Então você tem aqui, por exemplo, em File, você pode estar criando um novo projeto, você pode estar abrindo um projeto, né, de um amigo seu que passou para você, um projeto que você baixou do GitHub, né? Então é por aqui que você abre. Então você pode abrir arquivos recentes, né, que nem aquele histórico que vocês viram lá no começo da aula. Então o histórico também fica aqui, salvo que são os seus projetos recentes. E aqui você pode fechar esse projeto aqui em questão que você está assistindo aí, tá? Então se você está mexendo nesse projeto aqui, por exemplo, você pode clicar aqui, ele vai lá para aquela tela de início. Você pode estar colocando o módulo em C, você pode entrar nas configurações do Android Studio, quando você clica aqui, ele abre uma outra janela para você, né? Então você pode estar mexendo na aparência do Android Studio, colocando ele no tema Darkula, né, que é o tema escuro, para poder ficar irritando as vistas ali. Vou voltar aqui, ó, o IntelliJ Light, que é o tema claro, né, que fica melhor para poder aparecer para aula para vocês, por isso que eu uso o tema Light, mas eu particularmente, quando eu vou desenvolver, utilizo o tema Darkula, porque eu fico horas e horas ali concentrado, né? Então eu recomendo que você também experimente utilizar o tema Darkula, tá? Aí você tem o menu de edição, aqui onde você vai copiar, colar, mas geralmente você faz isso com atalhos, né, Ctrl C, Ctrl V. Aqui também você pode estar utilizando algumas ferramentas, tá? Aqui vai falar sobre as views, né, vai falar sobre esses menus que vocês estão vendo aqui, elas estão todos aqui, ó, nas views, a navegação, como é que você vai fazer a navegação dos seus arquivos, seu código, Analyzer, então tá tudo aqui, ó, Refactor, Build é onde você vai construir seus aplicativos, tá? Esses aqui eu tô passando meio por cima assim, porque são coisas que você geralmente não utiliza, tá? Onde eu tô dando mais ênfase aqui, por exemplo, na Build, onde você vai criar o seu projeto, né? Você vai criar o seu APK, seu arquivo, para você poder estar publicando na Google Play. Então você faz por aqui, tá? Você pode fazer também aqui uma limpeza do seu projeto. O que acontece? O Android Studio, ele tem vários bugs, tá? Às vezes você tá codando ali certinho, porém, acontece dele, sei lá, travar, tá? Ele para, dá um erro louco ali, você não sabe o que tá acontecendo. Você vem aqui, clica em Clear Project, por exemplo, ele vai fazer a limpeza do seu projeto, tudo quanto é tipo de dependência, arquivos temporários, bom limpar, né? Arquivos que podem estar atrapalhando a construção do seu aplicativo, né? Ele rodando ali em tempo real e pode estar gerando erro. Então ele faz essa limpeza e ele faz, ó, o Gradle totalmente de novo, ó. Aí ele faz um novo projeto, o projeto fica limpo, tá? O que tiver de arquivo temporário ele vai limpar, tá? Outra coisa que resolve muitos problemas hoje em dia é a questão do Rebuild Project. Se o seu Android Studio está se comportando de maneira estranha, quando você está criando um projeto ali, você vai ver que o seu projeto já está grande e ele está dando um erro louco ali que você sabe que não tem erro, você não está errando em lugar nenhum. Você pode clicar aqui em Rebuild Project, ele vai fazer toda a reconstrução das dependências do seu aplicativo aí, né, do seu projeto, desde o zero ali. Ele não vai deletar nada, tá? Nesse caso aqui, ele só vai fazer de novo o rebuild do projeto, ele vai poder verificar, ele vai verificar etapa por etapa, e dependendo do tamanho do seu projeto, o jeito que ele tiver aqui, esse processo pode demorar ou ele pode ir rápido, tá? Depois a gente tem o menu Run, onde você vai executar o seu aplicativo, ou você pode fazer o debug desse projeto. Eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre a questão de você debugar parte por parte do seu projeto ali, é bem interessante. Você pode também ter os atalhos, ó, Alt, Shift, F10, você consegue executar os seus projetos. E esses mesmos botões aqui, geralmente eles se encontram aqui, ó, Run. Você pode estar rodando o seu aplicativo por aqui, tá? Ou fazer o debug e tal, acessar algumas funções, né, que você tem aqui nos menus superiores, você tem um atalho aqui também, tá? Depois você também tem os tools, que são os projetos, né, que você pode estar utilizando aqui, ó, o XML, por exemplo, o Kotlin, o AVD Manager. Esse AVD Manager tá aqui também, ó, AVD Manager, o SDK Manager tá aqui também, o SDK Manager, tá vendo? O Resource Manager, o Firebase, quando você vai fazer projeto com o Firebase, você pode estar clicando aqui também, e várias outras ferramentas, né, como o nome aqui já diz, você pode estar encontrando aqui. E esse aqui é basicamente a parte mais importante, né, desse menu superior aqui. Bom, aqui você já tem
um caminho, né? Quando você clica aqui, por exemplo, em Project, você vai andando, vai navegando, né, nos seus projetos até você chegar, por exemplo, nos arquivos que você quer estar abrindo. Eu vou fechar tudo aqui, ó, por exemplo, pode ser que aconteça isso aqui com você. Então você vai navegar, por exemplo, eu quero abrir o XML, né, aquele arquivo lá de design. Onde é que ele tá? Você vai vir aqui em Res, Layout, que a gente no caso é Layout, né, quando a gente trabalha com Layout, fica dentro de Layout. Você vai dar 2 cliques aqui e olha só, ele vai trazer aquela tela para você de novo, entendeu? Vai que você fecha aí sem querer, você pode estar navegando aqui. E aqui nesse menu aqui em cima, aqui, ó, ele tá mostrando o caminho que você está selecionando. Você selecionou esse arquivo, ele está dentro de app source main res layout activity main.xml. A mesma coisa é com o nosso arquivo de programação. Quando você vai programar uma classe, ele fica dentro de Java, porque aqui no caso a gente está programando em Java. Você pode clicar aqui, ó, na primeira pastinha e você pode dar 2 cliques que ele vai abrir para você o main activity, que é o arquivo em Java ali, tá? Ele está mostrando simplesmente também o caminho, onde que está esse main activity. Para poder acessar o main activity, você tem que entrar na pasta my application test app src main java com example my application test main activity. Você vai ter acesso aí, tá? Então aqui do lado esquerdo você tem o menu das pastas do seu projeto. É aqui que ele fica organizado, tá? Todos os arquivos que você vai trabalhar, criar, programar, fica aqui do lado esquerdo. Aqui tá a estrutura do seu projeto, tá? Então se eu fechar, ele fica desse jeito aqui. Pode acontecer de você fazer isso daqui, ó. Vou clicar aqui em Activity Main, né? Você pode minimizar ele aqui. Então ele vai fechar essa aba. Onde que eu vou abrir de novo? Aqui, ó, em Project. Quando ele está minimizado, geralmente ele fica recolhido na lateral aqui, ó. Você clica em Project e pronto. Ele abriu de novo aquela guia de Project. E o mesmo acontece para aquelas que já estão fechadas aqui, ó. Se você clicar, ó, ela vai abrir, tá vendo? Vai abrir até por cima aqui do Project. Está dividindo o Project e o Resource Manager. Estão repartindo essa mesma guia aqui, tá? Então você pode minimizar aqui e clicar em Project, que ele vai abrir normalmente, tá? Estrutura também, ó. Tá aqui para baixo, então ele vai abrir abaixo de Project ou favoritos, build, as variáveis, as variantes, né? Das builds também vai ficar tudo aqui, tá? Aqui, por exemplo, são janelas que geralmente você não está abrindo, mas caso você tenha curiosidade, eu recomendo que você explore ao máximo isso daqui, tá? Já aqui embaixo, você tem o To-Do, que é uma ferramenta que você utiliza, né? Durante o seu desenvolvimento de aplicativo, você tem a guia de problemas, tudo que é referente a problemas no seu aplicativo vai aparecer aqui, desde erros graves, né, até alertas igual esse daqui. Por exemplo, ele está falando que no meu projeto, o componente button, ele não está utilizando a string, né, ele está vindo aqui, está falando, ó, o ideal é você não colocar o nome direto, no caso aqui eu coloquei, deixa eu procurar aqui, por exemplo, por text, olha só, ele está falando que o componente text, ele não está utilizando a string, que não está usando uma boa maneira de você estar programando, tá? Então o que acontece? Você pode centralizar todos os textos do seu Android Studio, tá? Eu vou estar ensinando na próxima aula. Você pode estar centralizando aqui. Eu vou entrar em App, eu vou entrar em Res e aqui eu vou entrar em Values e eu vou achar a nossa variável string. Eu vou dar 2 cliques aqui, eu vou dar um Enter. Eu vou copiar isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Minha app name, ó, btn underline name, tá? Do jeito que ele tá aqui, eu vou colocar aqui o seguinte, o nome que eu vou colocar no btn vai ser botão, tá? Sem acento, o mais simples possível aqui, do jeito que ele tá aqui, tá? E outra aqui eu vou colocar aqui no diminutivo, tá? Eu vou voltar aqui no meu Activity Main, aqui no Activity Main, no botão, eu vou clicar aqui, ó, essa bandeirinha aqui, e tem o btn name, tá vendo aqui? Eu vou dar um OK, e olha só, botão. E olha lá o nosso problema, né? Nossa mensagem de problema sumiu, tá? Porque era assim que ele estava falando. Olha, o recomendado é que você centralize os seus textos dentro da string. É isso aqui que eu fiz e pronto. Saiu o alerta ali, tá? Quando é alerta, geralmente ele não gera erro, porque é só um alerta. Ele tá falando, olha, não é legal você fazer isso daí, tá? Então você vai pegar os alertas aqui. Agora, se tiver em vermelho, aí sim você tem que parar e ver o que está acontecendo. Geralmente os erros que vai aparecer aqui pode ser erros que não fazem sentido, tá? Um erro que você faz, mas caramba, não tá errado. Aí você vem aqui, faz aquela dica, build, rebuild project. Terminal aqui no caso é o seu terminal do seu CMD, do seu sistema operacional. Logcat, né, como o nome já diz aqui, é o log do que está acontecendo aqui no seu projeto. Build, é quando você está executando o seu projeto. Ele traz aqui um resumo, profile e tem o menu também App Inspections também. Você pode estar clicando e verificando aí, tá? Então, essa aqui é a parte mais importante para você poder estar entendendo. E agora a gente vai para a parte de paleta de componentes. Aqui você tem as paletas de componentes, como eu já falei, onde você pode estar simplesmente navegando componentes, por exemplo, um resumo, né? Que ele coloca o que é mais importante, né? O que é mais comumente utilizado. O mais comum tá aqui o text view, o button, image view, recycle view, fragment content view, grow view e os widgets. Isso aqui são componentes que geralmente são bastante utilizados, eles vão ficar aqui nessa primeira paleta. Mas tem como você separar também componente por componente. Por exemplo, eu quero só trabalhar com componentes relacionados a texto. Então aqui eu tenho vários componentes que trabalham com texto. Buttons também, eu tenho vários componentes só relacionados a buttons. Widgets, layouts também. Olha
olha só, containers, helpers e componentes do Google, AdView, né, por exemplo, propaganda, MapView também, e os antigos, né, os que não funcionam mais, né, são legados, né, isso aqui são geralmente componentes que não são mais utilizados, então ele fica aqui como legado. Às vezes você está procurando um componente aqui que sumiu de repente aqui de button, se você vir aqui em legacy, né, em legado, né, que ficou um legado aqui, né, já não se utiliza mais, mas ele está aqui, caso você tenha a necessidade de utilizar, então ele vai ficar aqui na guia legado. Bom, outra coisa é a questão da árvore de componentes. Quando a gente vai colocando componentes dentro do nosso layout, o que acontece? Eu vou pegar aqui, por exemplo, um text view, eu vou arrastar aqui para dentro e olha só o que ele faz. Ele vai empilhando os componentes dentro do nosso layout. Então existe uma árvore de componente que segue uma hierarquia, tá? Então primeiro você tem o constraint layout, que é essa tela aqui que você está vendo, e dentro dela, né, abaixo dela, no caso, em cima, né, no caso, né, vamos dizer assim, você tem os componentes, tá? Cada qual aí seguindo sua regra de layout, tá? Conforme você vai colocando os componentes aqui dentro do seu layout, ele vai mostrando aqui na árvore de componente, eles todos enfileirados. E às vezes você quer, por exemplo, eu quero só clicar nesse botão aqui, só que por clicar, quando tem muito componente, só de você clicar aqui você não consegue estar acertando. Você pega e vem aqui, ó, seleciona ele aqui e você já consegue estar mexendo nos atributos dele aí, tá? E falando na questão de layout, a gente vai vir aqui, ó, e você pode ver que dentro do Android Studio você tem também, ó, essa guia, onde você pode, por exemplo, aqui, você pode trabalhar com Blueprint. Então, se eu colocar o Blueprint, ele vai mudar como você enxerga aqui o desenho do Android Studio. Então você consegue ver a regra de layout aqui dos componentes de maneira mais técnica, vamos assim dizer, tá? Mas tem gente que não prefere usar ela, tá? Prefere usar o design, tá? Então você pode mudar aqui. Existe também um atalho para você poder estar fazendo essa mudança aqui, ó. Quando eu coloco o botão em cima aqui, se eu apertar a tecla B, ele vai mudando, olha só. Então você pode colocar design, blueprint, ou você pode combinar os dois, tá? Deixa eu só trazer para cá, diminuir aqui. Então você pode estar trabalhando com os dois aqui, ó. Você pode estar trabalhando com o design e você pode estar trabalhando com a blueprint aqui também, tá? Tranquilamente. Então eu vou colocar aqui, ó, em design normal, que é do jeito que a gente sempre trabalha. Você tem aqui também a orientação, você pode colocar landscape, você pode colocar ele portrait. Então assim, também tem outras maneiras de você estar mexendo com a parte de orientação. Tem outros botões que você pode estar mexendo aqui também, tranquilo, mexa e veja os resultados que vai estar acontecendo aí, tá? Não tem problema nenhum, é bem importante que você mexa aqui, tá? E aqui você tem uma ferramenta muito bacana que é aqui, ó. Se eu clicar em text view, tem uma ferramenta chamada de infer constraint, tá? Quando você trabalha com constraint layout, você clica aqui em infer constraint, ele cria a regra de layout automaticamente pra gente. Ao invés de você ter que clicar e arrastar, por exemplo, né? Ó, vou clicar aqui, ó. Aqui eu removo, né? Todas as regras de layout. Então eu poderia fazer isso aqui, clicar, arrastar e clicar e arrastar, né? Se eu clicar e arrastar aqui, ó, eu criei a regra de layout, né? Mas eu não quero, por exemplo, você tá bem posicionadinho aqui, ó, quero só clicar nessa varinha mágica, né? É bem subjetivo aqui, né, o nome, né? Então você clicou aqui, ele faz a regra de layout automaticamente para você. Aqui outros botões também, para você poder estar trabalhando com guidelines, tudo isso aqui, eu vou trazer nas aulas futuramente para vocês aí. Bom, agora a gente vai aqui pro lado direito, a gente vai falar sobre os atributos dos componentes. Quando eu clico aqui nesse componente, aparece para mim aqui a guia de atributo. Eu vou sumir aqui agora. Aparece aqui essa guia de atributos, tá? Então aqui eu tenho um ID, onde que é a identificação do meu componente, né? Quando eu vou trabalhar com um componente, eu preciso estar colocando uma identificação nele. Sem identificação, o componente simplesmente eu não consigo trabalhar com ele. Então, às vezes eu quero mudar a cor desse botão aqui através de programação. Eu tenho que dar uma identificação para ele. Lembrando, tá confuso, fica tranquilo, que nas próximas aulas aí eu vou estar ensinando vocês a trabalhar com essa questão de ID, tá? A gente vai estar codando. Aqui você tem a constraint width. Quando a gente está trabalhando com o constraint layout, você tem essas opções aqui, tá? Isso vai variar muito de acordo com o tipo de orientação de layout que você está utilizando aqui, tá? Então aqui você tem, por exemplo, o tamanho, né? E a altura, a largura do componente, a visibilidade dele. Você tem a rotação, né, dele aqui também. Você tem também outros atributos. Todos esses atributos aqui você pode estar acessando via código de programação, tá? Então isso aqui eu vou ensinar vocês a acessar tudo isso daqui. Você pode estar fazendo, né, através de programação. Mas basicamente aqui, como o nome já diz, né, sugere, são os atributos do componente, né? É o que define a característica de cada componente. Então cada componente ele tem um atributo aqui específico. O text ele vai ter um atributo específico aqui, o button ele vai ter um atributo específico aqui e por aí vai, né? Só para poder exemplificar, né? Quando você tem um button aqui, você tem o onClick mais disponível aqui, né? Que é justamente uma função de clicar. O botão ele tem a função dele, né, principal aqui, né? Foi desenvolvido para você poder estar clicando nele. Então o onClick ele fica mais disponível aqui, tá? Não que o text view não tenha um onClick, né? Mas o onClick dele geralmente está mais para baixo aqui, está mais difícil de você estar encontrando, mas ele tem sim o onClick também, olha só, tá aqui e tá bem escondido, né? Tá lá embaixo, porque a função dele não é ser clicável, já o botão já fica aqui mais aqui em cima. Então cada um tem os seus atributos, beleza? E agora para poder estar concluindo aqui, a parte mais importante que eu vejo muito aluno que fica confuso é a questão da questão aqui desse menu aqui, ó. Então se você clicar aqui, por exemplo, em Code, quando você clica em Code, você vai abrir o ActivityMain.xml. Isso daqui é o
seu layout, esse layout aqui que você está vendo aqui, só que totalmente feito em código, tá? Então você está programando ele em XML. Então tudo que você está vendo ali está sendo escrito em código. Então se eu clicar aqui em split, em dividido, né, como o nome já diz, aqui tudo que eu for criar de componente, por exemplo, esse button aqui, ele tem essa propriedade aqui, tá vendo aqui? Então, ó, a string btn name é aquela string que a gente criou lá, né, ó, btn name, né, botão. É o que eu criei aqui, certo? Então, esse botão aqui, quando você quer criar esse botão aqui, o código dele é desse jeito aqui. Então, quando eu cliquei e arrastei o botão para cá, ele gerou esse código para mim automaticamente, tá? Eu particularmente prefiro clicar e arrastar os componentes para cá, porque essa é a facilidade da IDE, tá? A IDE, ela veio para isso, para poder facilitar, para você clicar e arrastar. Criar na unha, né, ali o código por código, é legal, interessante, você se sente mais perto ali, né, do seu código, do seu projeto, porém, eu já acho muito ineficiente. Eu recomendo que você, lógico, brinque aqui também, né, mude essa questão do ID, né, o ID também, a gente vai estar falando sobre IDs, mude também a questão da string, mude aqui as orientações, né, para você poder ver o resultado, clica aqui, ó, em split, aqui em cima, e vai vendo o que acontece, né, como um botão aqui, por exemplo, se eu apagar essa string aqui e colocar só a palavra botão, o que acontece? Ah, mudou lá o texto botão, né, sem eu ir direto lá, né, ou colocar aqui a palavra clique aqui, por exemplo, né, olha lá, mudou, né? Ficou o clique aqui. Então eu recomendo que você faça testes, né? Brinque aí no XML, entenda como funciona aqui, mas dê preferência para você agilizar o seu código, né? Agilizar o seu desenvolvimento através do design, tá? E por último, aqui não menos importante, tem esse menu de navegação aqui onde você pode estar clicando, né? Nos seus arquivos que estão abertos, que você vai abrindo aqui no seu projeto, eles vão abrindo aqui em cima. Então você pode mudar de uma aba para outra clicando neles aqui e tranquilamente você vai de uma guia para outra. E se você quer aprender a criar aplicativos do absoluto zero, tendo o seu certificado e aprender a criar aplicativos famosos como esses que você utiliza aí no seu celular, eu quero te convidar a conhecer o treinamento Android Express, link na descrição, com desconto especial aí que você vai realmente aprender a criar aplicativos e vai poder estar ingressando no mercado e nesse mercado que está crescendo gigantemente. Um grande abraço e vejo você no nosso próximo vídeo.